Kratos. Vamos lá, tem uma do Jax aqui que não tem muito a ver assim, mas ele tá perguntando qual que é a possibilidade das civilizações antigas terem adorado demônios. Nossa, cara, o que caídos. tem a ver com a parada? É que saiu aqui agora e eu já... Não, Mas isso aí, pô, pergunta pro Jean Valjean aí. Pô. Assim, eu acho legal o trabalho dele. É claro que ele arrebenta com o cristianismo, Total. né? Com Jesus, com Jeová, diz que é Tem tudo toda uma a fachada. explicação. Mas eu acho maneira a postura dele que ele fala, são fofocas espirituais. Né? Isso é legal, pô, isso é legal. Eu também, o que eu não tenho prova, eu falo, ó, dizem, é uma especulação, é uma lenda urbana. Isso eu acho maneiro dele, né? Tem uma aqui da Mariana, que ela tá perguntando, Daniel, você acha que dinheiro pode realmente comprar o silêncio dessas vítimas? Eu acho que mais a ameaça do que o dinheiro, né? Alguns se silenciam pelo dinheiro, mas quando o cara não aceita o dinheiro é na base da chantagem. Ou quando o cara já tem muito dinheiro, não vai aceitar. Vou dar um exemplo, Lee Harvey Oswald, que supostamente matou o Kennedy. Dizem, isso é uma lenda urbana, não tem prova nenhuma disso, só depoimentos, que chegaram pra ele e falaram, ó, você vai assumir essa bronca. Não foi você, mas tu diz que foi. Senão a gente arrebenta com a tua mãe e com a tua irmã. Que ele era aquele cara que era só ele, a irmã e a mãe. E ele amava a mãe e a irmã porque criaram ele, né? E aí eles falaram, se você não aceitar, a gente arrebenta com elas. Se você aceitar, você vai pro Chilindró, mas a gente vai deixar elas garantidas o resto da vida, vai dar uma bolada pra elas. Então, ao mesmo tempo, era o dinheiro e uma ameaça. Então, complicado, né? O M, ele tá perguntando assim, são vários M's. Tá. Você acha que o filme De Olhos Bem Fechados é uma denúncia do Stanley Kubrick da indústria? E ele morreu por causa disso? Parece que é. Você falou no M, vou até fazer um meia-culpa aqui. No outro programa, eu falei que no final dos tempos é da M. Eu falei da M de dar bosta mesmo. Não tinha nada a ver com, não tinha nada a ver com nenhuma pessoa, não, tá? Porque quem acompanha meu canal sabe que eu nem falo de Brasil, é só coisa internacional. Então, assim, nunca chegaria no teu programa eu mandar um somebody desse, Claro, né? claro. Eu até nem entendi, né? Você falou, pô, mas como assim? Eu fui entender no dia seguinte. Eu falei, cara, por que não pode falar coisa religiosa nesse período? Porque eu falei final dos tempos, né? Vai dar M. É porque vários vídeos meus eu boto, vai dar M. Porque, pô, eu evito falar palavrão, né? Na condição de cristão, pra não queimar meu filme, né? E também pro YouTube também não... A Bíblia fala que da mesma fonte não pode sair água amarga e doce. Então, eu tento manter, né, minha boca ali, meus lábios limpos na medida do possível. Às vezes você solta umas cobras lagarto no trânsito ali, pede perdão a Deus, né? Então, assim, só pra fazer uma meia-culpa, já que o cara é o Mr. M, aí eu lembrei do... vai dar M, vai dar ruim, não é vai dar bom, vai pro buraco. Já foi, né, o do M aí já, né? Não, então, ele tá perguntando do filme Dos Olhos Bem Fechados. Eu acho... Então, assim, essa história do Stanley Kubrick tem um mundo de teoria da conspiração. Tem até, na época, um cara idêntico a ele, meu irmão, dando uma falsa entrevista, falando, realmente eu... revelei os segredos da... E não é ele. Na época, né, no começo da internet, eu olhei e falei, meu irmão, esse cara tá um pouco mais magro, a cabeça mais estreita. Aí os caras no comentário, nele não, pô, isso aí é zoação. Eu falei, pô, dizem que, qual que é uma parte da polêmica? Dizem que ele sabia que o homem não foi à Lua, porque a NASA chegou pra ele e falou, olha só, vamos ter que fazer uma filmagem aí do homem na Lua. Vamos aproveitar que você já tá filmando 2001, Odisseia no Espaço, vamos aproveitar as câmeras e o cenário e vamos já filmar tudo junto. Então dizem que ele era o meio arquivo vivo dos segredos da parada. Eu já acho, é a minha opinião, que o homem foi à Lua, mas o que eles viram lá não dá pra mostrar. Então eles fizeram a filmagem fake pra dar um cala-boquinha na galera. É outra teoria, tá? Então, assim, tem uma teoria de que no filme ele revelou essas paradas e ele era um cara muito misterioso, muito recluso, não gostava de dar entrevista. 2 dias depois que o filme foi lançado, ele morreu. Aí dizem que eliminaram ele porque ele abriu a verdade dos bastidores lá. Então, assim, complicado, né? Foi ali que o Tom Cruise começou a dar uns pega na Nicole Kidman, né? Foi lá? Foi ali que eles... Eles não estavam juntos antes, então? Não tava, não. Eu lembro até uma vez que um amigo meu falou assim, cara, veja esses filmes, o cara dando altos beijos na mulher. Tem que ser muito coração frio pra não se apaixonar, né? Tanto é que casais... Vários saíram disso aí. Arte, rápido. Como é que o cara faz um filme inteiro, beija a mulher várias vezes e não se apaixona? Falei, se apaixona aí, ó. Olha aí, ó.
Manda, Kratos. O Júlio, ele tá perguntando se em Hollywood ou na indústria do entretenimento tem alguém que seja equivalente ao P. Diddy. Tem, pô, lógico. Quem fala sobre isso é o Mel Gibson. O Mel Gibson foi outro que abriu o bico e apareceu doidão. É. Depois. Mel Gibson já falou que ele tem um alter ego, que é um chamado Bjorn. Ele falou isso na BBC de Londres, tem o vídeo na internet. E ele falou o seguinte, ele é australiano. Quando eu fui pra Los Angeles, e aí, sabe quando você é jovem, você quer fazer sucesso e te pedem pra fazer certas coisas que você fala, acho melhor não fazer, mas eu acabei fazendo. E daí surgiu esse alter ego em mim, que é o Bjorn. Aí os caras, pô, será que ele fez um ritual de Satã e ficou possuído? Então, assim, aí ele dá essa deixa, né? E antes disso, quando ele era mais jovem, ele deu uma entrevista, tá na internet também, falando também quando ele chegou, e ele fala do Christopher Walken, lembra desse cara? Sim, sim. Ele fala, meu irmão, esse cara me ligou, falou que queria conversar comigo, aí ele veio pra Nova York, eu tava em Nova York, a gente almoçou no terraço de um hotel lá que ele falou, e ele disse que ficou, ele e a irmã esperando o cara chegar, ele falou, meu irmão, o cara parecia que tava vindo flutuando assim, ó, de lado. Ele falou, ele era dançarino, né, então ele tem uma postura assim elegante, mas o cara veio flutuando. Ele falou, quando eu olhei aquilo, eu falei, meu irmão, isso aqui não tá legal não. E ele disse que o cara sentou, ele falou que ele gelou na hora, ele falou que a irmã sentiu também, levantou e saiu, falou, dá licença que eu vou dar uma volta. E ele falou, e agora? Tô só eu e ele. Ele falou que o cara começou a conversar com ele sobre métodos medievais de tortura. Nossa. Ele falou, pô, E ele falou, tinha acabado de ler um livro sobre isso. Parecia que ele sabia que eu tinha lido esse livro. E aí ele foi falando, eu fui olhando pra ele, eu falei, meu irmão, esse cara não é do bem não, meu irmão. Aí ele disse que o cara ficava olhando no olho dele e ele ficava tentando desviar, né? Ele disse que ele olhou pra trás, tinha um outdoor assim com um neon escrito 666. Aí ele falou, será que esse cara é o anticristo? Deus tá me avisando? Ixi. Então o Mel Gibson deu a entender que existem esses caras sinistros lá e que o Christopher Walken seria uma espécie de um deles, entendeu? Ele que Jeito tem, né? o cara, ele tem uma é sinistro, pinta estranha pra caramba, né? Bom ator também. Até pra naquele caralho. filme Clique lá com a Adam Sandler, ele faz um personagem faz um papel? grotesquinho ali. Ele é o cara que dá o controle pra ele voltar. Ah, tá. Ele tem uma atmosfera meio estranha, né? Tem. Fala, Kratos. O Saulo, ele tá perguntando assim, Daniel, essa guerra da Rússia e Ucrânia já está afetando muito aqui na Europa, principalmente com acomodações dos refugiados. Sim. Você acredita que com o Trump consegue trazer a paz mundial? Então, eu acho que o plano dele é esse. E quanto mais caos, melhor pra ele trazer essa paz. E aí ele vai sair como salvador da humanidade. Eu tô aventando essa possibilidade já há muito tempo e alertando a galera, né? Se ele aparecer como salvador da humanidade, você abre o olho aí, porque o salvador mesmo é Jesus, né? E se a gente for pensar também, esse lançamento todo da Tesla, dos robôs e tal, logo agora também, Pô, cara, tudo em cima, né? perto da eleição, com esse monte de coisa Não, e acontecendo. o Elon Musk que apareceu no filme do Homem de Ferro, ele parece estar cumprindo o mesmo papel do Tony Stark, né? É. Lembra do Era de Ultron? Que ele tinha aquele exército de robôs e tal. Ele tá agora falando Total. que ele quer 1 bilhão de robôs na Terra até 2040. Nossa. Você já imaginou? O cara tem 1 bilhão de robôs e domina o mundo, mano. É. O robôs, mais o satélite, mais o carro elétrico, mais os foguetes. Tá meio estranho essa parada. Ele faz a Qualquer hora surge o Ultron aí, maluco. Ele faz uma atualização do programa dos robôs. E Sim. um abraço. Como é que fica? Aí vira uma tirania global. Tô ficando preocupado com essa parada aí, mano. O Projeto Games, ele fala justamente sobre isso. Ele tá perguntando se o lançamento dos robôs da Tesla lembra ele o filme do Eu, Robô. Será que esses robôs serão usados pra nos perseguir no Os final caras estavam dos até tempos? processando Tá estranho. eles, né? Por causa do que é muito parecido. Tá uma história estranha, cara. Eu acho que é muito... Esse negócio de lutar contra os monopólios e tal, é meio estranho, mas é muito poder na mão de um cara só. É muita recuo. A rede social também, obviamente, né? O Guilherme, ele fala assim, Daniel, faça um favor, um top 5 filmes que você indica para a atualidade, seja do Diddy ou dos temas atuais que você aborda na Arca. Cara, primeiro é o mundo depois de nós. Tá. Esse é fundamental. Segundo, Guerra Civil, que é Wagner Moura e tal. Aí filmes que não são tão recentes, mas revelam um pouco dessas histórias. Sob Domínio do Mal. Denzel Washington e Liv Schreiber. Sensacional esse filme, que é a refilmagem do Manchurian Candidate, que era um filme protagonizado pelo Frank Sinatra, maluco. Então, Sob Domínio do Mal. Os Homens que Encaravam Cabras.
Acho que já falei 4, né? Esse daí você inventou esse título. Não existe Não, um filme os assim. homens... Os homens que encaravam cabras. É impossível ter um filme assim. Pelo amor de Henrique Cristo, acha esse pôster. E não é aquele filme que o nome é O Patriota, em português é Olá Garotas, né? Não, é The Man Who Stared at Goats. Os caras traduziram mesmo. Literal. Que é a história? Então, é baseado num livro de jornalismo investigativo do John Ronson, que o cara mostrou que o exército americano tinha um exército de paranormais, que é o Projeto Stargate, com o Joseph McMonagle, o Major Ed Ames, o General Albert Stubblebine, o Coronel Jim Channon. Aí, ó. Cara, e tem mesmo. Esse é o filme. Agora... Jeff Bridges. Sim, o Ewan McGregor, Kevin Spacey. E a cabra. E a cabra. Os homens que encaravam a cabra. Por que é isso? Esses caras diziam que eles tinham o poder de matar a cabra só olhando pra ela. No livro, o cara diz que ele viu um desses caras nocauteando um camundongo. O camundongo tava correndo naquelas rodinhas, ele ficou olhando pro camundongo, o camundongo olhou pra ele e desmaiou. Aí ele achou que tinha morrido, depois ele voltou. Mano. Então, o filme é uma zoação feita em cima de um livro. O livro não é de comédia, não, é sério. O John Ronson é um jornalista investigativo. Mas o filme te dá um insight pra você entender que nem tudo é o que parece. O último filme que eu vou indicar é um filme... Se fosse aqui no Brasil, era um porno chanchada, né? Pô, nem fala. Já botava uma baixaria, velho. O último filme que me vem na cabeça aqui agora é o filme Salt, com a Angelina Jolie, que é interessante pra caramba também. Porque como é que começa? Eles tentam criar, assim, um soldado perfeito. Então, eles pegam um cara que era muito atleta, uma performance atlética muito boa, e a mulher mais gênia da Rússia. Aí cruza os dois, a genética da força física com o QI, aí produz a Angelina Jolie, né? Então, fica esses 5 aí. Acho que eu falei 5, né? Falou. Uma dúvida minha, assim, no caso desse que tem a cabra. Tem algumas sociedades secretas, tipo a maçonaria, que... Sim, tem um bode. Tem um bode, né? Tem alguma coisa a ver? Tem a ver, deve ter a ver, com certeza, porque envolve o ocultismo. Então o pentagrama, né? Seria o bode, né? De cabeça pra baixo. De cabeça pra cima é o homem que medir todas as coisas, né? O antropocentrismo é o homem vitruviano, né? Da Vinci. Da Vinci, né? Aí de cabeça pra baixo é o bode, né? A Thaís, ela tá perguntando se o Trump seria o anticristo. Se ele estabelecer paz entre Israel e Palestina e se ele ajudar a reconstruir o templo, ele vai qualificar, vai estar... Parabéns, você está qualificado para ser... O Saulo, ele tá perguntando de novo aqui se o Elon Musk tá fazendo esses robôs para se proteger da guerra. Eu acho que é mais para dominar o mundo, né? Para se proteger de uma terceira guerra mundial, né? Sei lá, mas eu acho que é mais para dominar, né? Eu não vejo tanta necessidade dele falar que tem que ter bilhões de robôs no mundo. Pra que isso? A Gisele, ela mandou assim: Daniel, sobre o anticristo, você acha que tem a ver o príncipe da Arábia Saudita? Se ele sobre aquele acordo de Israel com a Arábia antes do 7 de outubro? Os acordos de Abraão, né? Isso. Eu acho que ele não é o anticristo, não. Acho que não. Mas é um cara muito poderoso, obviamente, né? A Denise, ela tá perguntando assim: Daniel, nós tivemos aula na Arca sobre o sofrimento causar múltiplas personalidades. Sim. Seria o caso da Britney Spears? Sim, todos esses talentos são jovens talentos, né? Vou dar um exemplo. Drew Barrymore era a criancinha do Alien, pô. Né? Alien não, do ET. Do ET, perdão. A Britney era um jovem talento lá, assim como a Miley Cyrus, né? Muitos desses começaram crianças. E é Denise, né? Um abraço pra Denise aí, pros meus alunos aí da Arca, né? Então, assim, para criar essas figuras, essas celebridades sob controle, nada melhor para esses caras do mal do que pegar desde criança e já fazer o TBMC, Trauma Based Mind Control, controle mental baseado em trauma. O Thiago, ele tá perguntando assim: você acha que esses casos fazem com que o público se torne mais cético em relação à indústria do entretenimento? Gera uma certa ojeriza, né? Dá uma desengajada, né? Você fala, pô, aquela celebridade que eu sempre amei, fui shows e, pô, o cara fazia essas coisas, dá um desânimozinho, né? Aqui foi.
Beleza. Daniel, agora é contigo aí. Cara. Valeu, Vilela. O que mais aí pra fechar? Só fechar falta depois você assinar o teu aqui pra Vou mim. assinar né? meu livro aqui que tá esgotado, mas a gente vai Dá uma moral aí. imprimir mais Pô, aqui. tá esgotado que alguém quiser Ainda não 1 milhão eu vendo aí. Olha só. Valendo mais agora. Daniel, é contigo aí, cara. Tiver alguma ponta solta, quiser falar mais. Então, pessoal, muitas vezes eu conto as histórias, aí os caras falam, pô, tô ficando preocupado. Não é pra ficar preocupado, pessoal, pelo amor de Deus, né? Nós acreditamos, eu pelo menos, né, acredito em Deus e, na verdade, quando a gente vê essas coisas estranhas acontecendo, é a Bíblia se cumprindo. E eu digo pra você, se a parte ruim da Bíblia, assim, de guerras e conflitos está se cumprindo, a parte boa vai se cumprir também. A parte boa é que Jesus é o socorro bem presente na hora da tribulação e ele, em breve, esmagará Satanás, segundo Romanos 16:9. Então, não é pra gente ficar com medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando você entende o verdadeiro amor de Deus, que entregou o seu próprio filho para nos salvar, você entende que o melhor que ele tinha para nós, ele já deu. Então, pode ter certeza que todas as coisas cooperam para o bem. Não de todo mundo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então ame a Deus que vai cooperar tudo para o teu bem. Você vai estar protegido na sombra do Onipotente e no esconderijo do Altíssimo. Assim eu profetizo em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem quiser acompanhar lá o meu material, né? De segunda a sexta ao meio-dia, Daniel Lopes com Z. Segue lá, né? A gente, graças a Deus, tem sempre um público muito legal acompanhando. E é isso. Obrigado, Vilela, por ter voltado aí, o convite. Uma honra sempre. Alegria enorme. Olha aqui o desenho que tu fazendo. Valeu, pô, show de bola. Aqui, ó. Maravilha. Pô, valorizou ainda mais. Agora não é 1 milhão mais não, agora é 100 milhões.